O meia-atacante Ricardo Goulart, de 30 anos de idade, rescindiu o contrato com o Guangzhou Evergrande da China e está sendo observado e monitorado pelo Internacional. Mas calma, isso não significa que o Ricardo Goulart vá mesmo desembarcar no Beira-Rio na próxima temporada. Na verdade, essa chance eu diria que é até pequena. E eu explico a situação desse jogador e como o Inter está posicionado nessa história aqui agora numa dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e vamos falar sobre Ricardo Goulart, que é o grande assunto dessa terça-feira no noticiário do Internacional. Marcelo Salzano, nosso colega, trouxe no canal dele que o Ricardo Goulart desperta o interesse dos dirigentes colorados e que o Inter está monitorando, observando a situação do atleta, que agora está livre no mercado porque ele rescindiu o contrato com o Guangzhou Evergrande da China, que era o time que ele jogava já há bastante tempo, e foi inclusive através desse time que ele buscou a naturalização para poder jogar pela seleção chinesa. Bom, o que eu tenho de informações sobre isso? Tá? De fato, o Inter monitora e observa a situação do Ricardo Goulart. Mas é importante a gente destacar aqui que o fato do Internacional observar esse jogador, ou até fazer uma sondagem para buscar informações sobre esse atleta, não significa que o Inter estaria disposto a fazer investimento pelo jogador. E a verdade é que a situação do Ricardo Goulart, o patamar financeiro que ele exigiria de um clube que fosse contratar ele, inclusive é algo um pouco fora da realidade financeira do Internacional. E eu explico aqui o porquê e vou tentar colocar a par. Como é que está a situação do Ricardo Goulart e como é que está a situação do Internacional também financeiramente, quanto que o Inter poderia pagar por um jogador, se bem que isso a gente já vem atualizando aqui há algum tempo, tá? Para quem não sabe, por que o nome do Ricardo Goulart está no noticiário agora? Porque o Guangzhou Evergrande, que é o time do Ricardo Goulart e que nos últimos anos patrolou no futebol chinês, ele está em vias de fechar as portas. Isso porque esse time ele era financiado por uma empreiteira, uma construtora chinesa que amargou uma grande crise financeira. Uma das maiores empresas do mundo do ramo de construção acabou tendo crise financeira, está diretamente afetando o investimento no futebol e por isso o clube inclusive deve fechar as portas no futebol chinês. Como o clube deve fechar as portas, os grandes ativos, o patrimônio do clube em termos de jogadores, ele está se esvaindo. E em função disso, o Ricardo Goulart já assinou a rescisão contratual dele e inclusive já está no Brasil, observando e ouvindo propostas de alguns clubes brasileiros, tá? O Jorge Nicola, nosso colega, jornalista lá do centro do país, ele trouxe a informação de que 4 times já fizeram sondagens pelo Ricardo Goulart aqui no Brasil. Alguns a gente até imagina quais sejam, e pode estar o Internacional entre eles. Eu não tenho confirmação de que o Inter fez uma sondagem junto aos empresários do jogador pelo Ricardo Goulart, mas eu não vou tirar essa possibilidade de cena, tá? É uma possibilidade, mas ainda assim, disso para um avanço ou para o interesse do Internacional em investir no Ricardo Goulart, eu acho um pouco complicado, e eu vou explicar por quê. O Ricardo Goulart, ele ganhava 6 milhões de reais por mês no Guangzhou Evergrande. É isso mesmo, tá? Vou falar baixo aqui para você não cair da cadeira. Ele ganhava 6 conto por mês. 6 milhões de reais por mês no Guangzhou Evergrande. Claro, o futebol da China super faturado, ele era um dos maiores salários de lá, é ídolo por lá e tudo mais. Bom, 6 milhões de reais por mês. E aí, é claro que ele não vai ganhar nem um terço disso aqui no Brasil. Talvez no máximo um terço disso alguém se aventure a pagar 2 milhões de reais por ele, o que eu já acho bem complicado, tá? Mas ainda assim é um salário absolutamente fora do patamar do futebol brasileiro e principalmente fora do patamar financeiro do Internacional, que tem ali o seu teto salarial nessa temporada, estipulado estava para o Paulo Guerreiro de 800 mil, mas o teto para novas contratações ele é de 650, que é o Tyson. Então assim, é 10% do que o cara ganhava lá na China. Por isso eu acho complicado, tá? Mas tá, Igor, será que vai ter procura pelo Ricardo Goulart para que ele mantenha um patamar salarial? Assim, os 6 milhões de reais não, tá? Mas é bem possível que alguns clubes resolvam pagar uma boa quantia por ele. A gente tem aí 3 clubes, 2 principalmente, que eu colocaria na frente pelo Ricardo Goulart, que tem potencial de pagar 1,5 milhão, 2 milhões de reais pelo jogador. Palmeiras e Atlético Mineiro, principalmente, correndo por fora o Flamengo, tá? O Palmeiras, inclusive, tem uma ligação com o Ricardo Goulart. E hoje o time que eu diria que mais tem condições
de contratar o Ricardo Goulart e mais estaria próximo de contratar esse jogador é o Palmeiras. O Ricardo Goulart jogou no Palmeiras agora em 2019, ele tem uma relação inclusive com os dirigentes palmeirenses. Lembrando, a Leila Pereira, que é a presidente da Crefisa, deverá assumir a presidência do Palmeiras na próxima temporada. Então ela poderá fazer um grande investimento para contratar o Ricardo Goulart, que foi um cara que quando jogou aqui, jogou muito bem. Ele teve um curto período de empréstimo no Palmeiras no início de 2019, depois resolveu voltar para a China para buscar a naturalização chinesa. Então o Palmeiras é o grande clube que estaria em condições de contratar o Ricardo Goulart. Depois apareceria um Atlético Mineiro, que até tem muitos jogadores do meio para frente, acho que seria um pouco complicado. E é exatamente aí que eu queria entrar em outra questão em relação ao Internacional, tá? A gente sabe que o Inter está fazendo planejamento para a temporada de 2022. E no que eu tenho de informação, tá? O planejamento para 2022 em termos de investimento não comporta o investimento no Ricardo Goulart, principalmente em termos de posição. Porque qual é a posição do Ricardo Goulart? O Ricardo Goulart é um meia atacante. O Ricardo Goulart hoje no time é o Tyson. Só que já tem o Tyson. Vai contratar o Ricardo Goulart para jogar ou ele ou o Tyson? Não faz muito sentido. O Inter está monitorando o Ricardo Goulart, tá? Eu tenho essa confirmação. De fato, o Inter observa, monitora, porque sabe que é um grande ativo que está no mercado a partir de agora. E o Inter precisa saber quanto que esse cara quer ganhar. Qual é a condição dele no mercado? Onde ele quer jogar? O Inter precisa saber disso. Mas faria um investimento muito mais se houvesse algum tipo de problema. O Yuri Alberto fosse vendido, por exemplo, o Tyson fosse vendido, o Tyson fosse embora, algo que não está, por enquanto, no radar de acontecimentos do Internacional. Então, por isso, pontuo para vocês. O Ricardo Goulart desperta o interesse? Assim, é um jogador interessante, mas o Inter não está a fim de fazer, não estaria pronto para fazer um grande investimento nesse jogador. Mas observa, monitora, pela obrigação que tem de fazer isso. Mas hoje ele estaria muito mais próximo desses grandes gigantes do futebol brasileiro do que, de fato, do Internacional. Tá, gente? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. E tem também a repercussão do jogo do Grêmio, Bragantino e Grêmio. Ai, a decisão, hein, tia, pro Grêmio. Beijo, tchau.